E aí, pessoal, beleza? Vamos para a parte 2 do nosso vídeo, falando um pouco sobre o agronegócio. E a primeira coisa importante é entender o que é o agronegócio, tá? Para isso eu vou fazer um esquema aqui, um desenho, e eu sugiro que depois você faça esse esquema no seu caderno sem olhar, tá? Daí se você tiver dúvida, você pausa um pouquinho o vídeo, volta e você confere se você fez certinho. Tá? De maneira bem simples, o agronegócio ele é um universo, viu, pessoal, de muitas atividades. Então não confunda agronegócio com agricultura ou também com agropecuária, porque o agronegócio ele é mais do que agricultura e do que a pecuária. Imagine que a gente possa dividir esse esquema aqui em 3 partes, tá? Então na parte do meio são as atividades conhecidas como atividades dentro da porteira. As atividades dentro da porteira são a agricultura, que é o cultivo de vegetais com objetivo econômico. Temos vários exemplos, por exemplo, a silvicultura é o cultivo de árvores, eucalipto, principalmente voltado para a indústria de móveis, para a indústria de papel e celulose. Ou então a cerealicultura, o cultivo de cereais. Risicultura, por exemplo, é o cultivo de arroz. Tem muitos outros exemplos. Viticultura, o cultivo de uvas e outros mais. E também temos a pecuária. A pecuária é a criação de animais com o objetivo fim econômico, tá? Comercialização desses animais, seja para obtenção de carne, couro, leite e outras coisas. Então a pecuária, animais, a agricultura, vegetais. A agricultura mais pecuária é igual a agropecuária. Porém, como vocês devem saber, imaginar, para a agricultura e para a pecuária funcionar, para que seja cultivado esses vegetais ou que esses animais sejam criados, é necessário que muitos insumos sejam fornecidos, comprados e adquiridos. Esses insumos, ou seja, esses produtos que são usados na agricultura e na pecuária para a produção, eles vêm da pré-porteira. Portanto, nas atividades da pré-porteira existe a indústria, e essa indústria é fundamental para a agropecuária. Essa indústria é chamada de indústria de insumos. Os insumos são muitos exemplos, tá? Mas basicamente são rações, adubo, agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes e também maquinários, tratores, rastelo, tudo que você consegue pensar aí um pouquinho que é necessário para a produção no campo, tá bom? Até mesmo cerca, arame farpado, pá, esses objetos todos que são fundamentais na produção agrícola. Também existem alguns tipos de insumos que são insumos mais, digamos, tecnológicos, além dos maquinários. Por exemplo, sementes geneticamente modificadas, ou os OGMs, organismos geneticamente modificados, que vão dar uma aprimorada na produção agrícola. Eles são responsáveis, por exemplo, pelo aumento da produtividade no campo. Mas não é só a pré-porteira que é fundamental para as atividades agrícolas ou para o agronegócio. A pré-porteira, como vocês podem ver, produz para o campo. Mas os objetos e os produtos que são obtidos no campo, ou seja, dentro da porteira, não vão diretamente para o consumidor. Antes do consumidor, e tudo que vem depois da porteira, que é chamado pós-porteira, existem modificações nesses produtos. Eu acho que quem já teve a oportunidade sabe como é diferente. Alguém já tomou leite tirado direto ali da vaca no sítio? É bem diferente do leite de caixinha que a gente compra, né, pessoal?
ou mesmo um requeijão, uma manteiga feita no sítio. É gostoso, mas é bem diferente. Há todo um processo de industrialização por trás dos produtos que a gente consome, que a gente compra no supermercado. Pouquíssimos são os produtos que vêm diretamente do campo para nós. Geralmente são hortaliças, alguns vegetais que a gente compra no supermercado. A maioria passa por um processo de industrialização. Não podemos esquecer também que muitos produtos passam por um processo de industrialização e a gente acaba até esquecendo que são produtos de origem das atividades agrícolas. Um exemplo é o papel. O papel que vem da celulose, que por sua vez vem da madeira, que por sua vez é produzida pela silvicultura, principalmente quando há o reflorestamento. Então na pós-porteira existe também uma indústria. Essa indústria ela é uma indústria chamada agroindústria. Então o que a agroindústria faz? Pelo esquema, ela se utiliza da matéria-prima vinda do campo e produz outros produtos. Então, um exemplo de agroindústria pode ser, por exemplo, a fábrica de leite. Ela vai pegar o leite que vem do campo, vai pasteurizar, vai fazer todo o processo e vai encaixotar, embalar e vai ser vendido ao consumidor. Então, aqui está o consumidor. Então, um exemplo é o leite que vem do campo e é transformado em manteiga. E essa manteiga é vendida para o consumidor. Existem vários outros exemplos. Então, o couro, que vem do campo, é transformado em calçados, bolsas. Ou ainda, a soja, que vem do campo, pode ser transformado em leite de soja, que você já deve ter tomado, o ADES. Ou então, o milho, que vem do campo, vai ser transformado em sucrilhos, que pode ser comprado no supermercado. Então pense quantos exemplos de produtos que você adquire diariamente, que você tem na sua casa, que são produtos da agroindústria e qual a importância da agroindústria para a economia brasileira. Muito bem, isso é o pós-porteira, tá? Além da indústria, existe todo o sistema de transporte, distribuição, comércio. E agora já é possível entender o que é o agronegócio. Gente, o agronegócio ele é todo este universo que envolve a indústria de insumos, a agropecuária e a agroindústria, além de todo o trabalho de transporte envolvido em todas essas etapas e também o comércio de todas essas etapas e todos os profissionais também envolvidos. Imagina que dentro do agronegócio nós temos veterinários, biólogos, farmacêuticos voltados para a veterinária, cientistas que desenvolvem sementes geneticamente modificadas, motoristas e muitas outras profissões envolvidas no agronegócio. Até aqui tudo bem? Então, uma pergunta importante para ser avaliada. Quando nós ficamos sabendo ou ouvimos a notícia dizendo que o Brasil, uma porcentagem da economia brasileira vem do agronegócio, isso quer dizer que essa porcentagem mostra que o Brasil é um país agrícola? É isso que está querendo dizer? Que é um país que tem a sua base, a base da economia voltada para a agricultura? Não necessariamente. Vocês acabaram de aprender que o agronegócio ele envolve muito mais do que simplesmente a agropecuária. Uma coisa também que chama a nossa atenção, dependendo do nível tecnológico e financeiro do país, as atividades da pré-porteira, elas não existem, ou elas não são suficientes, e o país precisa importar essas mercadorias, trazer essas mercadorias de outros países, e quando ele acaba fazendo isso, mostra mais uma vez uma certa dependência, mesmo que o país seja um produtor agrícolas, um produtor de agropecuária, ele tem uma dependência tecnológica e financeira em relação aos insumos. Outra coisa importante também a ser ressaltada, quando o real está desvalorizado em relação ao dólar, então no cenário atual, R$5 mais ou menos, $1, tá? Nós estamos aqui em março de 2020, no meio de todo esse cenário aí de coronavírus e crise financeira.
Então quer dizer que os produtores brasileiros eles devem ficar felizes, não é verdade? Afinal de contas, o produto brasileiro vai sair muito mais barato para quem for comprar lá de fora. Bom, teoricamente sim, isso faz sentido. Mas nós não podemos esquecer que para produzir os insumos que são utilizados na economia brasileira, grande parte deles são insumos importados, que são pagos em dólar. Isso acaba encarecendo a produção e esse custo de produção acaba sendo repassado para o produto final, encarecendo o produto também. Vamos lá, vamos continuar nos nossos slides. Como eu falei, como eu prometi no outro vídeo, vou fazer um breve panorama agora sobre a situação do agronegócio no Brasil. Então o agronegócio, agora você já sabe muito bem o que é, ele é feito em uma cadeia do agronegócio que envolve a pré-porteira, a porteira e a pós-porteira. Então, olhando aqui nesses dados, você pode notar que 11% do agronegócio brasileiro, do PIB do agronegócio, vem dos insumos, 26% da agropecuária. Isso quer dizer que 11% é pré-porteira, 26% é dentro da porteira e 31% transformação e processamento, mais 32% distribuição e consumo. Ou seja, a maior parte do agronegócio brasileiro, da renda do agronegócio, vem da pós-porteira e não necessariamente de dentro da porteira. Se fosse pensar aqui numa situação para melhorar a economia brasileira, seriam os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A Embrapa faz muito bem isso. Para aumentar essa porcentagem, que é a porcentagem dos insumos da pré-porteira, que é uma porcentagem importante, que gera muita renda. A importância do agronegócio. Falando em importância, 26,5% do PIB do Brasil vem do agronegócio. Está atento à aula? Quer dizer que vem de dentro da porteira? Da agropecuária? Não, né? 26,5% do PIB vem de todo esse universo que é o agronegócio, sendo 29% relacionado à pecuária e 71% relacionado à agricultura. 37% da mão de obra do Brasil, da população economicamente ativa, trabalha diretamente relacionada ao agronegócio. Não quer dizer que é dentro da porteira, mais uma vez para frisar. 42% das exportações brasileiras do total, incluindo máquinas, equipamentos, carros, roupas, tudo que você pode imaginar, 42% tem ligação direta com o agronegócio, sendo que em 2015 esse número chegou a 51%. Em momentos de crise econômica, muitas vezes é o setor do agronegócio que sustenta a economia brasileira. Eu peguei uns gráficos aqui para mostrar para vocês de 2012 e de 2013. Olha só o que aconteceu nesses anos. Os serviços cresceram muito pouco, praticamente zero. A indústria teve até uma recessão do PIB da indústria. Porém, o agronegócio, a agropecuária se manteve, teve um momento de queda aqui no quarto trimestre de 2012, quarto bimestre de 2012. Porém, olha aqui em geral como a agropecuária sustenta o crescimento do PIB brasileiro. A mesma coisa nesses gráficos aqui. Mesma situação, em momentos onde os serviços e a indústria apresentam recessão ou estagnação econômica, a agropecuária ela sustenta em determinados momentos, por mais que ela tenha uma oscilação também em relação ao crescimento do PIB. Tá? A essência, na realidade, é essa daqui. Muitas vezes o PIB brasileiro ele é sustentado pelo agronegócio. Algumas notícias que já saíram aí ao longo do tempo. O Brasil teve safra recorde em 2015 e todo ano essa safra recorde é batida, viu pessoal? O agronegócio em expansão atenuará a retração do PIB. O agronegócio tem participação recorde de 51% nas exportações brasileiras, isso em 2015. Dá para crescer mais? Essa pergunta é fundamental, pessoal. Quando você olha esse cenário, o Brasil já sendo um dos gigantes mundiais na produção agropecuária, é possível sim crescer mais. Dê uma olhada nos dados, nas informações que são assustadores. 19,23% do PIB é o custo logístico
o custo do transporte, o custo do desperdício, sendo que 8,5% a 9% do PIB é o custo logístico do agronegócio no Brasil. Esse primeiro dado envolve tudo, tá? Indústria, comércio. Aqui é o custo logístico apenas do agronegócio. Para melhorar esse custo logístico, aqui tem um exemplo. 6 a 13% de tudo que é colhido de soja se perde no caminho, seja no vão dos vagões do trem, caminhões, estraga, se perde nas estradas. É muito. Olha outra coisa, anualmente, de um ano para o outro aqui, que foi feita a análise, teve um aumento de 42,6% do custo do frete da soja entre Sorriso, no Mato Grosso, e Santos. Em grande parte porque esse transporte é feito por caminhões, pasmem. Tem trem também, mas muito é feito ainda por caminhão. O caminhão precisa, cada caminhão, um motorista, tem desgaste dos pneus, congestionamento, buracos nas estradas. É óbvio que o transporte ferroviário é muito melhor para o transporte de grãos, que tem um prazo de validade maior e tudo mais. Para comparar, olha a situação do transporte no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. É difícil comparar o Brasil com a Argentina por conta da extensão territorial. E alguém poderia justificar, falar, mas o Brasil está melhor do que a Argentina aqui nesse aspecto. Mas olha o que acontece a comparação do Brasil com os Estados Unidos. 9% de tudo que é produzido de soja no Brasil é escoado por meio hidroviário, por navios, por barcos. Nos Estados Unidos, quase 50%. Lembrando que o transporte hidroviário é o mais barato para longas distâncias e cargas pesadas. No Brasil, 65% de toda a soja é transportada por caminhões, enquanto nos Estados Unidos, 20% da soja é transportada por caminhões. E tem mais, hein? A distância média da área de produção até o porto é a mesma no Brasil e nos Estados Unidos. Não adianta justificar dizendo que aqui é mais perto ou que lá é mais perto. Então, dá para crescer mais? Sim. A primeira coisa seria melhorar o custo logístico do Brasil, deixar mais barato fazer o transporte dessas mercadorias. Os dados aqui vão ficar ilegíveis, principalmente na tela do celular, que é muito pequenininha, mas o mais interessante é você observar a diferença da exportação e importação, porque é um conceito também de geografia, tá? Então, quando um país, esses dados aqui vão ser ampliados agora. No Brasil, por exemplo, foi exportado toda essa quantidade, tá, entre maio de 2014 e maio de 2015, e importado essa quantidade. Isso quer dizer que se o Brasil ele exporta muita carne, a produção nossa é maior do que o consumo. Tá? É aí que está o conceito. Quando o país produz mais do que consome, ele exporta. Quando o país produz menos do que consome, é necessário que ele importe. Tá? Vocês podem ver aqui que o Brasil é um exportador de todos esses produtos, carne, couro, produtos de origem animal diversificados, animais vivos, lácteos, pescados e produtos agrícolas. Produtos apícolas, que é de mel, abelha. Aqui na agricultura, vejam que o Brasil é um grande exportador também de soja. Olha a quantidade de soja exportada e a quantidade de soja que o Brasil importa. Então, um grande exportador de soja, produtos florestais, produtos sucroalcooleiros, café, sucos, fumo e seus produtos, cereais, farinhas e preparações, o quadro inverte, ó. O Brasil importa muito mais do que exporta. Então, nós não somos autossuficientes na produção de cereais, farinhas e preparações. Em parte, isso tem relação com o clima, já que o Brasil é um país de clima tropical. Encontra uma certa dificuldade na produção de cereais, diferente da Argentina, por exemplo, que possui o clima temperado e é um grande produtor de trigo. A situação também ela é negativa em relação a fibras e produtos têxteis. O Brasil importa mais do que exporta, isso pode variar de ano a ano, obviamente. Frutas, incluindo nozes e castanhas,
importa mais do que exporta. E nos demais produtos aqui, bebidas também, produtos alimentícios diversos, fica mais ou menos empatado. Oleaginosas, excluindo a soja, importamos mais do que exportamos também. Para quem? Essa é uma informação interessante. Talvez você pense, o grande comprador do Brasil são os Estados Unidos. Na realidade, a Ásia já é a maior importadora do Brasil de produtos agrícolas. Praticamente metade do que o Brasil produz é exportado para a Ásia, principalmente por causa da China. Os Estados Unidos, ele vai aparecer aqui, vamos ver. Aqui é a União Europeia, aqui o NAFTA. Dentro do NAFTA, como o terceiro grande comprador do Brasil, tá? De produtos agrícolas. A produção brasileira, esse dado ele é muito interessante, olha só. Apenas 9 produtos, que são esses: soja, carne, cana-de-açúcar, café, couro, fumo, suco de laranja, produtos florestais, madeira e algodão. Esses 9 produtos, eles juntos, eles correspondem a 75% de toda a área agrícola do Brasil e 85% de tudo que o Brasil exporta para o exterior são apenas esses produtos aí que vocês estão vendo na tela. Um panorama rápido de cada um desses produtos. A soja corresponde a metade praticamente da área plantada de grãos do Brasil. É a que mais cresceu nas últimas décadas e a tecnologia só cresce nesse setor, pessoal. Tem soja que parece um verdadeiro grãozinho de plástico ali, resistente às pragas, totalmente, como eu diria, totalmente resistente às pragas e com grande produtividade, tá? Essa é a palavra aí que fugiu. A empresa que faz essa tecnologia toda é a Embrapa. Como eu falei no outro vídeo, se você nunca assistiu o Globo Rural, assista a qualquer hora que tem bastante coisa legal por lá. Estava mostrando uma pesquisadora da Embrapa que desenvolveu uma espécie de uma bactéria ali que ela é jogada no solo e ela consegue aumentar a produtividade da planta, sem ter que necessariamente fazer adubação química, ou seja, busca aí da sustentabilidade ambiental também. Tem até nome, olha o nome da soja, que chique, Embrapa BRS 1001 e Pro. Parece nome de jogo de videogame. Consumo principal, farelo e o óleo. Você pode pensar que você não come soja na tua casa, mas todo mundo usa o óleo de soja muito, praticamente em todas as preparações. O farelo também é usado até na alimentação dos animais. No Brasil, os grandes produtores de soja são Mato Grosso, que é o estado aqui que tem o maior destaque, e em segundo lugar, o estado do Paraná. A soja tem crescido muito nessa região aqui. Guarda bem esse nome, pessoal. Matopiba, ou qualquer outra combinação dessas iniciais dos estados. Tá? Eu já vi escrito Mapitoba e também Bamatopi. Atualmente o nome mais usado que eu tenho visto aí é Matopiba. Nessa confluência dos estados, há um grande crescimento do cultivo de vários tipos de produtos agrícolas. A projeção de crescimento, como vocês podem ver aqui no gráfico, é só aumentar a produção, o consumo também aumenta, mas a produção ficando acima do consumo, o país é um exportador, como eu já tinha falado anteriormente. Que é interessante dar uma olhadinha, a soja é o principal gerador de divisas para o Brasil, com negociações que passam de 20 bilhões de dólares anualmente. Em 2019, a produção nacional deve representar 40% do comércio mundial da soja e 73% do óleo de soja no mundo. E o Brasil é autossuficiente, então ele não precisa importar, como está dizendo aqui no texto. O consumo está em crescente ascensão. Tá? O brasileiro tem consumido mais a soja no seu dia a dia. Essa é a região lá do Matopiba, que eu falei para vocês. É uma área maior do que a Alemanha, para você ver o tamanho representado por essa região. E tem uma população muito pequena, que é um pouco maior do que a população de Curitiba. Lá nessa região, houve uma valorização tremenda
devido ao aumento da área e também ao aumento da produção. Então o terreno de lá também está sendo valorizado. Aqui tem outro conceito fundamental, pessoal, redobre aí sua atenção. Quando a área aumenta e a produção aumenta mais rápido do que a área, isso é um ótimo sinal, é um ganho de produtividade. Então cria na tua cabeça aí um gráfico, a produção aumentando e a área aumentando pouco. Isso quer dizer que está produzindo mais praticamente no mesmo espaço. Isso é um ganho de produtividade. Inclusive, esse ganho de produtividade pode representar mais dinheiro e também menos impactos ambientais. Cana-de-açúcar tem crescido também nessa região, que é um produto que é mais aqui do estado de São Paulo, geralmente, ou no litoral do Nordeste. Mas ali está aumentando, olha o tanto que aumentou. Mas os principais produtos ali que vem crescendo gradualmente, num ritmo constante, e a quantidade deles já é muito grande, é algodão e soja, tá? Principalmente os cereais. A valorização lá tem sido enorme. Por exemplo, olha a valorização das terras no município de Luiz Eduardo Magalhães. Houve uma valorização de 145% no preço das terras. E aqui, mais ainda, no município de Uruçuí, no Piauí, houve uma valorização de 211% no preço da terra. Lá, a terra é muito barata comparado às terras lá no Rio Grande do Sul. Então, a gauchada vai em peso, moçada, lá para o Bamatopiba, Matopiba, para poder produzir lá naquela região, tá? Carnes. O Brasil tem o segundo maior rebanho do mundo. Acredite se quiser, o da Índia é maior, mas todo mundo sabe que na Índia tem uma peculiaridade, que a vaca é sagrada lá. Então eles têm um rebanho muito grande, mas não é um grande produtor de bovinos. Tem o segundo maior rebanho do mundo, tem mais gado, o tanto de pessoa que tem no Brasil tem de gado, praticamente um por habitante. Lembra aquela pergunta que eu fiz lá atrás? Dá para crescer mais? Olha a resposta. Apenas 3% de toda a pecuária brasileira é intensiva. Isso quer dizer que a grande parte ainda é extensiva ou semi-extensiva, aquela que tem um pequeno aproveitamento da terra, poucos animais espalhados, andando, caminhando pelo pasto. O intensivo é aquele que o gado fica confinado. Isso quer dizer que tem 200 milhões de cabeças de gado no Brasil, mas dá para ter 1 bilhão se quiser. É só intensificar a produção agropecuária. É o maior exportador, corresponde aí a 1/5 do comércio mundial de carnes e exporta carnes para mais de 180 países. Só a carne e o leite aí corresponde a 67 bilhões de reais de receita para o PIB brasileiro, mas não é só bovinos não, tem também os búfalos, que são criados principalmente lá no Pará, tá? Aquela ilha de Marajó, se você já comeu mussarela de búfala, que vende no supermercado, a maior parte vem de lá dessa região, tá? Da região do Pará. 39% de toda a produção é do estado do Pará. Frango é mais no sul do país, Paraná e Rio Grande do Sul. É o terceiro maior produtor mundial de frango, o Brasil, e é o maior exportador. 40% das exportações mundiais, quase a cada 1 quilo de frango, meio quilo é do Brasil. Suínos, lembra de suínos da região sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os maiores produtores. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial de suínos e tem investido cada vez mais em sanidade e evolução genética. Isso quer dizer, pessoal, que aquela história de criar porco no chiqueiro, de qualquer jeito, está mudando a cada dia. O Brasil tem investido muito na sanidade, na qualidade da criação de suínos no Brasil. Um exemplo disso, você já deve ter visto a propaganda da Sadia, que eles explicam como é feito o presunto, que eles falam lá que é só carne de qualidade, é feito só com pernil, para também desmitificar aquela ideia de que o presunto é só porcariado do porco, ou que o porco é criado de qualquer jeito, tá bom? Muita qualidade. Equídeos, caprinos e ovinos também estão em crescimento no Brasil. O pessoal aí que gosta de andar a cavalo, que pratica hipismo, sabe que tem alguns animais aí valiosíssimos. E o Brasil também tem investido na criação desses animais. Os caprinos, cabras e ovelhas
mais na região Nordeste. Fica a dica aí quando você lembrar de caprinos, lembra de cabra da peste, que é uma expressão muito usada lá no Nordeste, e lá é a região que mais produz. E ovino não é ovino de codorna, não, ovino de Páscoa, viu, gente? Ovino são as ovelhas, tá? Então caprino é cabra e bode, e ovino são as ovelhas, só para corrigir aí. A distribuição geográfica da produção de bovinos no Brasil, eu imagino que vocês já deveriam ter uma ideia, é principalmente no centro-oeste. O estado de São Paulo também é um grande produtor, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os destaques. Assim como acontece lá que eu mostrei para vocês da soja, a produção tende a aumentar, tanto de carne bovina, suína e frango. E a projeção é que a que mais deve aumentar é a produção de aves. Cerca de 84% da carne bovina produzida no Brasil atende ao mercado interno e o que sobra é exportado. Então o Brasil consome bastante carne, você pode ver que 37 quilos por habitante por ano. É legal você pensar no Japão, por exemplo, que é um grande consumidor de peixes, de pescados. Porém, lá o consumo de carne bovina também vem aumentando, transformando o Japão num mercado interessante para exportação do Brasil. O Brasil pouco importa, mas importa também. Você já deve ter ouvido falar aí ou comido picanha argentina ou bife Angus, que vem importado ali da Argentina principalmente. As exportações representam cerca de 60% do comércio mundial, então dá para você ter uma ideia o quanto que o Brasil produz de carne bovina. Para os próximos anos, o Brasil deve ser o maior produtor mundial, em alguns anos. Eu vou conferir a informação depois aqui, a gente vai dar uma olhadinha juntos. Qual que é a situação atual agora em 2020? Um pouco sobre a cana-de-açúcar, ele é o maior produtor mundial, metade do açúcar e etanol do mundo é produzido no Brasil. Existe toda uma tecnologia e pesquisa por trás para aumentar a produtividade da cana-de-açúcar, já que a gente sabe que a cana-de-açúcar não é usada apenas para a fabricação do açúcar, mas também para a produção do etanol. O Brasil ele tem uma área que é a maior área do mundo e a produção também é a maior produção do mundo. A área colhida também é a maior, a produtividade não é a maior, a gente perde um pouco aqui a produtividade para China e também perde em produtividade para Colômbia, Austrália e Indonésia. Mas essa produtividade, a tendência dela com a tecnologia é aumentar cada vez mais no Brasil. Em relação às outras plantas cultivadas no Brasil, a área ocupada, a área colhida de cana-de-açúcar, ela é menor, tá? Mas olha a produção em toneladas. Isso mostra que é um produto que tem elevada produtividade. Pensa na quantidade de cana-de-açúcar que tem em peso por hectare, comparado, por exemplo, à soja. Olha a quantidade de área e a tonelada de soja que é produzida. O grosso da produção de cana-de-açúcar está na região centro-oeste, sudeste, mas especialmente no estado de São Paulo. Tá? Não se esqueçam disso. Um outro detalhe, e a cana-de-açúcar está prejudicando a floresta amazônica? Ela é uma grande ameaça à floresta amazônica? Em geral, não. As grandes áreas produtoras de cana-de-açúcar ficam no litoral nordestino e também no interior do estado de São Paulo, a pelo menos 2.500 quilômetros de distância da floresta amazônica. A ameaça maior à floresta é a soja e a criação de gado. Assim como acontece com a soja e com a carne, a tendência é só aumentar a produção de cana-de-açúcar e também aumentar a exportação, já que a produção é muito maior do que o consumo, como vocês podem ver aqui no gráfico. Basicamente, quem compra a cana-de-açúcar do Brasil é a União Europeia, Estados Unidos e Japão. O Brasil não importa açúcar e etanol, só faltava essa, né, gente? E é responsável por 61,8% das exportações de cana-de-açúcar no mundo. Todos esses dados foram retirados do Ministério da Agricultura. Não são dados extremamente atualizados, mas tem mudado pouco ao longo dos últimos 2 anos. Café.
15 estados produtores, com destaque em ordem para esses que estão aqui. Há uma grande variedade do tipo de café, basicamente tem dois tipos de planta, que é o Arábica e o Robusta. O Arábica é um café de maior qualidade e é um café mais apreciado atualmente, principalmente voltado para exportação. O consumo de café no Brasil vem aumentando e a prova disso, quando você vai no supermercado, pode notar que existe uma prateleira inteira com diversos tipos de café e há uma gourmetização também do café. Antigamente só tinha aquele café que era meio quilo, custava 6, 7 reais. Agora tem café de 250 gramas que você vai pagar 18, 19 reais, que são cafés selecionados. Há uma grande variedade. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial. Você sabe que o café já foi chamado de ouro verde no passado. E ele ainda é um produto de extrema importância para a economia brasileira. O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, só perde para os Estados Unidos, e outros países o consumo de café vem crescendo. As principais áreas de produção de café são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e algumas áreas na Bahia e Rondônia, sendo que o destaque fica para essa região aqui de Minas Gerais e da região norte do estado de São Paulo. Café de altíssima qualidade, porque aqui encontra as condições ideais para o cultivo, que é uma altitude adequada, não pode ser uma região baixa, tem que ser mais alta e um clima mais frio, principalmente. O Brasil, ele produz mais do que consome em todo esse período que vocês estão vendo aqui. Há um crescimento da produção, um crescimento do consumo e a exportação também se mantém elevada e tende até a aumentar um pouco. A projeção é a seguinte: o consumo de café deve crescer 2,62% ao ano, devido ao aumento da produtividade. O consumo médio no Brasil é de 4,3 kg de café torrado e moído por habitante. É café pra caramba, hein? Os principais destinos de exportação são Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão. Lembra que já foi falado anteriormente, os países da União Europeia, o Japão e os Estados Unidos. O Brasil supre 32% do mercado mundial de grãos. Seus concorrentes são Vietnã, Colômbia, Indonésia e Guatemala. Outros produtos, só para mostrar aqui a localização desses produtos: algodão, Mato Grosso, Bahia, Goiás. Arroz, Rio Grande do Sul é um grande destaque, vem crescendo a produção de arroz no Centro-Oeste, viu, moçada? O Maranhão também é um produtor de arroz, mas o Rio Grande do Sul é o grande destaque. Produz mais da metade de todo o arroz do Brasil, a rizicultura. Milho, mais ou menos espalhado aí por todo o complexo Centro-Sul, com destaque para o estado do Paraná, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. O trigo, lembra que eu falei que o Brasil é um importador de trigo, importa bastante trigo da Argentina, que está muito próximo. Mas no Brasil o destaque fica para o Paraná e para o Rio Grande do Sul. Veja que o Brasil ele consome mais trigo do que ele produz. Portanto, a gente tem que importar o trigo. Banana, uma fruta produzida de maneira aí espalhada por todo o território nacional, por conta do clima. Uva, destaque para a região sul, porém um crescimento aqui no Vale do Rio São Francisco, principalmente a uva voltada para a produção de vinhos. Vinhos premiados produzidos na região do Vale do São Francisco. Maçã, só por curiosidade, se você tinha curiosidade de saber de onde vem a maçã, ela vem mais dos estados da região sul, um pouco de São Paulo, mas também importada também da Argentina. Você já deve ter visto no mercado maçã argentina. Eu particularmente não gosto, eu prefiro aquela maçã mais azedinha. Não sei vocês, manda nos comentários aí qual é a sua preferida. E a agricultura familiar, que é nosso último slide, vale a pena destacar, pessoal, isso aqui para o vestibular é fundamental, hein? Quem produz comida é agricultura familiar, pequeno proprietário. Então veja que mandioca, feijão, milho, o café e o milho nem tanto, mas o arroz, trigo, grande parte vem da agricultura familiar. Por isso que o governo brasileiro tem se preocupado em investir mais
na agricultura familiar, tá? Isso aconteceu principalmente aí nos últimos governos, com vários programas voltados para a agricultura familiar. Um deles é o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, alguma coisa assim. Então vale a pena a sua atenção em relação à agricultura familiar, que são minifúndios, a propriedade ela é pequena, então a família que trabalha, o uso de máquinas e de tecnologias ele tende a ser menor do que a agricultura comercial. Então é isso aí, espero que você tenha gostado de mais essa aula. Faça os exercícios na sua apostila que falarem sobre agropecuária mundial e no Brasil. E lembre-se aí, você que está no terceirão, não faça o exercício adicional, que vai ter um momento para a gente fazer esse exercício. Se você assistiu a aula até agora, dá um joinha aí para eu saber que você assistiu e que você gostou. Obrigado e até a próxima.